Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva e dê aquele joinha. Hoje vou ler com vocês aqui mais um pouco sobre o livro Limites. Já teve uns dias que eu li aí alguns textos aqui, pedacinho de alguns textos, feito do mito. Hoje eu estou no mito 5. O mito 5 é o seguinte: os limites significam que estou zangado? Mito 5, então, vamos lá. Brenda finalmente conseguiu reunir coragem para dizer ao patrão que não ia trabalhar mais de graça nos fins de semana. Ela havia solicitado uma reunião com ele e tudo transcorrera bem. Seu patrão foi compreensivo e o problema estava sendo resolvido. Tudo parecia bem, a não ser em seu íntimo. A parte inicial transcorreu bem. Brenda tinha relacionado os problemas com a situação do trabalho, apresentado seu ponto de vista e oferecendo sugestões. Mas no meio da exposição, viu-se surpreendida por uma fúria que veio de dentro. Foi difícil esconder a raiva e a sensação de estar sendo injustiçada. Esses sentimentos escaparam em alguns comentários sarcásticos sobre as sextas-feiras de golfe do patrão, os quais ela não tinha nenhuma intenção de fazer. Sentada em frente à sua mesa, Brenda sentia-se confusa. De onde viera toda aquela raiva? Será que ela era aquele tipo de pessoa? Talvez os culpados fossem esses limites que ela estava impondo? Não é segredo para ninguém que frequentemente, quando as pessoas começam a dizer a verdade, a impor limites e a assumir as responsabilidades, uma nuvem de raiva as siga por um tempo. Elas ficam sensíveis e sentem-se ofendidas com facilidade. Depois descobrem que seu humor está semelhante a um gatilho pronto para disparar, e isso as assusta. Os amigos fazem comentários como: "Você não é mais aquela pessoa boa e amorosa que eu conheci." A culpa e a vergonha que surge com esses comentários podem confundir ainda mais os que começam a impor limites. Então os limites de fato nos provocam ira e raiva? De jeito nenhum. Esse mito é uma compreensão equivocada das emoções e, em geral, da raiva em particular. As emoções ou sentimentos têm uma função. Elas nos contam algo. Elas são um sinal. Veja algumas coisas que nossas emoções negativas podem revelar. O medo nos orienta a fugir do perigo, a ter cuidado. A tristeza diz que perdemos algo, um relacionamento, uma oportunidade ou uma ideia. A raiva também é um sinal, como o medo sinaliza o perigo. Porém, em vez de nos impulsionar para um afastamento, a raiva é um sinal de que precisamos seguir em frente para enfrentar o que nos ameaça. A raiva de Jesus na entrada do templo é um exemplo de como esse sentimento se apresenta. Jó 2:13, 17. A raiva diz que nossos limites foram violados, como um radar de um sistema de defesa de um país. Serve de sistema de aviso antecipado, que nos informa o perigo de sermos feridos ou controlados. Então, é por isso que fico tão hostil com vendedores insistentes, exclamou Cal. Ele não conseguia entender por que achava difícil gostar do pessoal de vendas, que não era capaz de ouvir o seu não. Eles estavam tentando invadir os seus limites financeiros e a raiva de Cal estava simplesmente cumprindo o seu papel. A raiva também proporciona a sensação de que somos capazes de resolver um problema. Dá-nos energias para que possamos proteger nossos princípios, aqueles a quem amamos e nós mesmos. No Antigo Testamento, uma pessoa com raiva é retratada como alguém com as narinas dilatadas. Imagine um touro em uma arena, bufando e arrastando a pata no chão, e você compreenderá a figura. Entretanto, como todas as emoções, a raiva não tem hora para começar nem para terminar. Ela não disparará automaticamente se o perigo ocorreu há 2 minutos ou há 20 anos. Ela tem de ser resolvida de maneira correta. Caso contrário, simplesmente reinará dentro do coração. É por isso que as pessoas com falhas nos limites muitas vezes se chocam com a raiva que sentem quando começam a estabelecê-los. Em geral, essa raiva não é nova, é uma raiva antiga.
São anos de nãos que nunca foram pronunciados, respeitados ou ouvidos. Os protestos contra todo o mal e a violação de nossa alma permanecem dentro de nós, esperando a oportunidade de dizer suas verdades. Bom, até aqui, mas aí eu quero agora comentar com você alguns pontos que eu deixei destacado aqui. Ele diz aqui, né, no livro, que não é segredo para ninguém que frequentemente quando as pessoas começam a dizer a verdade, a impor limites e a assumir as responsabilidades, uma nuvem de raiva as siga por algum tempo. Elas ficam sensíveis e sentem-se ofendidas com facilidade. Depois descobrem que seu humor está semelhante a um gatilho pronto para disparar, e isso as assusta. Pois é, a gente fica sensível mesmo, porque quando você descobre a verdade, até então você não sabe da verdade, você está tão perdido, né, tão assim nas trevas, que você não sabe de fato, você nem interpreta uma ofensa, você nem interpreta um abuso aquilo que as pessoas estão cometendo com você. Você acredita que aquilo tudo é normal, que as pessoas estão brincando e não está te afetando em nada, mas depois que você começa a entender a realidade, você percebe o quanto as pessoas estão, né, o quanto as pessoas aproveitam de você. Às vezes uma palavra, um gesto, a gente já capta. E por conta disso a gente fica sensível sim, né? A gente fica sensível, o humor cai, a gente fica esperto, a gente fica atento, vigiando, né, ali alguém que vai se aproximar, porque a gente já percebeu que a nossa volta ali só tem gente espertalhona, gente aproveitadora, e é raro você encontrar alguém que está ali com boas intenções com você, né, que não está a fim de brincar com seus sentimentos. Então você fica ressabiado, né, fica sensível, oscilando com o humor da gente. A gente oscila com o humor da gente, né? O segundo ponto é aqui, ó. Entretanto, como todas as emoções, a raiva não tem hora para começar nem para terminar. Ela não se dispara automaticamente se o perigo ocorreu há 2 minutos ou há 20 anos. Ela tem de ser resolvida de maneira correta. Caso contrário, simplesmente reinará dentro do coração. Ele quer dizer assim que se você não resolver essa questão, isso vai acumulando tanto dentro da gente que se torna ódio, né? Se torna um ódio tão pesado que depois fica complicado para, né, para se livrar disso. Então, as emoções, a raiva, como qualquer outra emoção, ela não tem hora nem para acontecer e nem para terminar. Ela acontece assim do nada. E pode demorar um tempão também, né? Ela pode demorar dias, né, meses, até ano, a raiva. Então, ela, para começar, é daqui para ali para começar. E se a gente não resolver isso da maneira correta, acaba se tornando aí um ódio, uma doença, enfim. Aqui o segundo ponto em geral, essa raiva não é nova, é uma raiva antiga. São anos e anos de nãos que não foram pronunciados, respeitados ou ouvidos, né? Teve pessoas que diziam, ouvidos, ó, pra você ver, diz aqui ouvidos, pessoas que dizem não, mas mesmo assim as pessoas assim insistiu. Eu não sei se ele fala aqui, se eu li aqui sobre vendedores, mas tem uma parte que fala sobre vendedores, aqueles vendedores que chegam e insistem em vender e a gente não quer comprar, mas ela fica querendo argumentar ali. E às vezes tem pessoas que até acabam comprando sem querer mesmo, né? De tanto o cara forçar, de tanto o cara insistir. Então, essa raiva, ela é uma raiva antiga. Ela já está acumulada ali dentro da pessoa. E ela permanece dentro de nós, esperando a oportunidade de dizer as verdades. Pois é. Bom, os pontos são esses. Aliás, tem um pontinho aqui que eu não anotei, mas é a questão de Jesus. Jesus também sentia raiva. Ó, a raiva de Jesus na entrada do templo é um exemplo de como esse sentimento se apresenta. Pois é, Jesus sentiu raiva lá naquela época. Ele já teve dificuldade, né? E às vezes a gente acaba não tendo argumento com pessoas cínicas, pessoas fingidas, pessoas que forçam situações, né? Pessoas que às vezes você não está nem a fim de trocar ideia com ela, conversar com ela, nem nada,
né? Porque eu acho que basta, quando você não olha para uma pessoa, eu acho que a pessoa que entende, né? Eu acho que quando você não olha para ela, significa que você não está afim de conversar com ela, de dar atenção nem nada para ela, né? Mas tem pessoas que insistem em se aproximar, ela não respeita esse limite, né? E mesmo que você às vezes coloque limites, tem pessoas que não respeitam esses limites. Tem pessoas abusadas mesmas. Mas o que eu entendo hoje, né, através de eu ter conhecimento com a palavra de Deus e aí Jesus Cristo, o comportamento de Jesus Cristo, é que a gente precisa insistir. Não deixar que o ódio predomine dentro da gente e procurar expressar o máximo possível que a gente tem dentro da gente. Por mais que às vezes você seja um pouco hostil, talvez, mas você precisa ir praticando isso a cada dia, né? Todo dia você faz um pouquinho, todo dia um pouquinho, né? Vai enfrentando você mesmo diante da sua relação com os demais, com as pessoas. Um dia você vai errar, outro dia você vai acertar, né? E evitar certos lugares, né? Certos lugares, certas conversas, adotar um comportamento mais silencioso, mais misterioso e, enfim, né? De qualquer forma a gente precisa enfrentar a gente mesmo, né? Porque assim como eu, tem muitas pessoas aí que não foram educadas a dizer não no passado, né? A impor limites e também não fomos ensinados, às vezes, eu, por exemplo, atravessei muitos limites, não fui ensinado também essa questão de, também não limitava o meu comportamento. E hoje eu estou começando, né, a entender isso, então está sendo mais complicado, né, porque quando você começa a entender, começa a doer mais. Quando você começa a entender e saber da verdade, você começa a sentir a dor de verdade. Não é fácil, mas é o que a Bíblia nos propõe, é nos enfrentar, porque o poder está em nós mesmos. Então cabe a nós enfrentar a nós mesmos. Ou a gente se enfrenta, ou a gente é destruído. E eu já me machuquei muito, então hoje eu luto para me enfrentar. E se for preciso eu me sacrificar um pouco às vezes, no sentido de eu ficar mais em casa, falar menos, né? Se relacionar menos, até eu acertar de fato as minhas emoções, eu vou me submeter a esse sacrifício, né? Eu vou me submeter a isso porque vai ser para o meu próprio bem. Bom, é isso, gente. Se foi relevante para você, dê aquele joinha, aquele like. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Vou voltar a ler esse livro aqui, pois quanto mais eu me enfrento, mais facilidade e menos dificuldades eu vou ter para enfrentar os outros, né? Quanto mais eu me expresso, menos medos eu tenho do outro e menos o outro abusa ou aproveita da minha fraqueza. Quer dizer, daí ele não vai encontrar fraqueza em mim, né? Bom, é isso, gente. Se foi relevante para você, dê aquele joinha, aquele like. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Vou voltar a ler esse livro aqui em breve.